Em Hebreus, no capítulo 6 e no verso 19, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como um sacerdote, mas como um sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, semelhante à ordem de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? O que quer dizer isso? O Velho Testamento, irmãos, é rico em tipos, apresenta tipos ou eventos ou personagens que são representados e que, ou melhor, que representam realidades maiores, futuras, realidades futuras. São tipos que apresentam antitipos ou representações concretas, concretizadas no futuro. Assim, a gente vê, por exemplo, os sacrifícios dos cordeiros sem mácula, representavam a Cristo. Eles eram um sacrifício, um tipo, mas eram um tipo de Cristo. Cristo era o antitipo daqueles sacrifícios. Cristo era a representação, a efetivação real daquela função de expiação do pecado. Falando em expiação, o dia da expiação, o dia anual da expiação, comemorado no santuário terrestre e no templo, ele representa o dia da purificação do santuário celestial. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 tardes e o santuário será purificado. A purificação do santuário celestial. E Melquisedeque, então, que era um sacerdote, que era um rei, como a gente vê lá no texto de Gênesis, no capítulo 14, nos versos 18 a 20, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Quem era então Melquisedeque? Como eu disse lá no livro de Gênesis, ele diz que era o rei de Salém. Ele era sacerdote e rei. Rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. E Salém, a cidade de Salém, era a cidade de Jerusalém. Jerusalém. Veja, e Melquisedeque era rei e sacerdote nessa cidade. Ele era sacerdote do Altíssimo. E ele era muitíssimo importante, porque veja, irmãos, Abraão, que era o mais importante dos crentes, o mais importante da história da fé, ele foi abençoado por Melquisedeque. E aquele que abençoa é sempre superior àquele que é abençoado. Foi a Melquisedeque que Abraão devolveu os dízimos após a vitória de uma guerra. Esse mesmo Melquisedeque louvou a Deus. Ele era servo de Deus, ele era sacerdote de Deus. Veja lá, irmãos, agora o texto de Hebreus, Hebreus 7, 1 a 3. Lá diz assim, que ele não tinha nem pai ou mãe. Se ele não tinha nem pai ou mãe, ele não era criatura, ele estava representando alguém que não seria criatura. O fato de ele ser humano, mas não estar apresentado na Bíblia a sua genealogia, seus pais, estava indicando que haveria um sacerdote eterno, não criatura. Não tinha origem nem fim, diz o texto de Hebreus. E, portanto, ele era eterno. E é semelhante ao Filho de Deus, sacerdote para sempre. Melquisedeque representava um sacerdote eterno, um sacerdote para sempre. Mas o sacerdócio de Melquisedeque também era humano. Melquisedeque morreu. O sacerdócio depois foi substituído pelo sacerdócio levítico, que também era imperfeito, que também morria. Tem um texto na Bíblia que diz assim, porque os sacerdotes morriam, eles precisavam ser substituídos. Eles não eram eternos. Veja o texto de Hebreus 7, verso 11. A perfeição não veio pelo sacerdócio levítico ou pela lei. Foi necessário que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, semelhante à ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Veja, irmãos, o Senhor Jesus nem era da tribo de Levi. O Senhor Jesus não poderia ser sacerdote
se ele fosse um sacerdote humano, mas ele era de outra ordem, como da ordem de Melquisedeque, a semelhança. E veja, irmãos, ele está dizendo aqui no verso, a perfeição não veio pelo sacerdócio levítico, pela lei. Por quê, irmãos? Porque a perfeição não vem pela lei. A perfeição, a busca da perfeição, não vem pela observância do sistema legal hebraico, que era constituído de todas as leis, inclusive os 10 mandamentos. Mas tinha que ser de uma outra maneira. Qual era essa outra maneira? Um sacerdote que não fosse da ordem levítica. Um sacerdote segundo, semelhante a Melquisedeque, que não tinha origem, não tinha fim, um sacerdote eterno. Esse sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o sacerdócio superior. É esse sacerdócio superior que nos salva. É esse sacerdócio eterno que nos salva. Quantos milhares de sacrifícios, irmãos, foram feitos pelos hebreus ao longo de séculos e séculos de história, buscando o perdão, buscando a justificação. Mas agora o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício e o sacerdote especial, único, eterno, é aquele que nos provê a salvação. É aquele que possibilita que sejamos salvos. Portanto, irmãos, Jesus Cristo é o sacerdote eficiente, é aquele que resolve a situação. Os sacerdotes levíticos, irmãos, eles não resolviam a situação. Eles mostravam que ia haver uma solução. Mas qual a solução? A solução, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia mostra lá Melquisedeque, irmãos, um sacerdote especial. Um sacerdote humano, mas um sacerdote especial. Um sacerdote cuja genealogia não consta na Bíblia. E não tinha começo, não tinha fim. Mas esse era um tipo. Porque o real, o concreto, era quem? O Senhor Jesus Cristo, o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós e aquele que nos salva.